ainda adverbiais. Orações subordinadas substantivas. Elas exercem função de um substantivo, uma função sintática simples. Consequentemente, vamos encontrar sempre um papel, uma função substantiva na oração subordinada. Adjetivas. As adjetivas se ligam, se unem ao processo ou à oração principal através de um pronome relativo. E sempre terão função adjetiva em relação à oração principal. E as adverbiais? As adverbiais, lembram-se, o advérbio é um modificador, então essas orações subordinadas vão exercer função modificadora em relação à oração principal. Por isso elas são chamadas orações subordinadas adverbiais. As subordinadas substantivas. Vamos ver, elas se classificam, elas se arranjam de tal forma que, assim como o substantivo pode exercer diferentes funções, as nossas orações subordinadas também passarão a exercer uma função sintática simples, como veremos a seguir. E de acordo com essas funções, com essas atribuições, é que elas recebem a sua classificação. O primeiro grupo das orações subordinadas substantivas que nós vamos ver são as substantivas subjetivas. O que é isso? Elas exercem função de sujeito em relação à oração principal. E nela há um pequeno detalhe. Como identificar? Como descobrir? Nós vamos ter sempre um verbo na terceira pessoa do singular na oração principal. Veja o exemplo. Acontece que eu ainda a amo. Olha, nós temos aqui o que? É a conjunção que integra. Consequentemente, isso aqui é a minha oração subordinada, que eu ainda a amo. Isso é a minha subordinada substantiva. Eu aqui é o sujeito desse processo. Consequentemente, o sujeito está no espaço da oração subordinada. Consequentemente, ele exerce função de sujeito em relação à oração principal. Lembra-se do detalhe? O verbo está na terceira pessoa do singular, o verbo da oração principal. Objetivas diretas. Essas subordinadas, elas exercem uma função, como o nome já diz, de objetos diretos em relação à oração principal. Vejam só, todos esperavam que ele voltasse. Qual é a nossa oração subordinada? Que ele voltasse. Ela está ligada à oração principal, porque ela completa, complementa, possui uma função de objeto direto em relação à principal. Olhem aqui o verbo transitivo direto, esperavam. Todos esperavam o quê? Que ele voltasse. Então é uma objetiva direta. Objetivas indiretas. Exercem a função de um objeto indireto em relação à principal. Duvidavam de que ele fosse capaz. Olha, de que ele fosse capaz é a minha subordinada substantiva e ela tem um papel de complemento do verbo, de um verbo que? Transitivo indireto. Duvidavam de quê? Duvidavam de que ele fosse capaz. Consequentemente, essa aqui é a minha subordinada. Perceberam? Se o verbo é um transitivo indireto, ele pede o quê? Lembram-se? Preposição. Então, além da conjunção que integra o processo de subordinação, eu tenho também a presença de uma preposição. E basta lembrar que isso só ocorrerá nas substantivas se elas forem objetivas indiretas ou completivas nominais. Agente da passiva. Vejam bem, nós temos sempre o quê? O agente da passiva ele é preposicionado. Lembram-se? A rua foi inaugurada por quem a construiu. Por quem a construiu? Nós temos o quê? Agente da passiva. É um processo de subordinação com o agente da passiva. Por quem a construiu. Estão vendo aqui a preposição que se liga à oração principal. Aqui nós temos uma oração apassivada. Predicativa. O nome já diz. Exerce função de predicado em relação à oração principal. Nesse caso, nós vamos ter sempre um verbo de ligação mediando a... Predicativas. Como o nome já diz, elas exercem função de predicado em relação à oração principal. Vamos encontrar sempre um verbo de ligação nessa questão, normalmente o verbo ser. Nossa esperança era que ele desistisse. Estão vendo? O verbo ser está aqui, está na oração principal, a conjunção que integra.
que ele desistisse, isso aqui é uma subordinada substantiva, predicativa. A minha oração subordinada exerce função de predicado em relação à oração principal. Lembram-se do predicado? É sobre aquilo que está sendo dito, exatamente como ocorre aqui. Completivas nominais. Como o nome já diz, elas exercem função de complementos nominais em relação à oração principal. Há necessidade de que todos participem. Vejam bem, aqui nós temos a preposição que só ocorre no caso das objetivas indiretas e nesse caso. Há necessidade de que todos participem. De que todos participem é um complemento do nome. Necessidade é substantivo, consequentemente, ela exerce uma função de um complemento nominal em relação ao principal. Apositivas exerce a função de aposto. Elas funcionam como um termo que complementa, completa o sentido de alguma... Vamos voltar isso aí. Apositivas, orações subordinadas apositivas. Elas exercem uma função de um aposto. Lembram-se que o aposto é aquele termo que acrescenta uma informação, dá uma informação a mais ao processo de construção, ao processo da frase. Só queríamos uma coisa, que os noivos fossem felizes. Vocês observaram? Nós temos sintaticamente uma oração completa. O aposto vem dar o quê? Uma informação adicional ao que foi anunciado na oração principal. Só queríamos uma coisa. Observaram? 2 pontos. Que os noivos fossem felizes. As apositivas, elas estarão demarcadas por 2 pontos ou então podem vir entre vírgulas, como um aposto num processo simples. Orações subordinadas adjetivas. Elas exercem função de adjetivo em relação à oração principal. Elas podem ser restritivas ou elas podem ser explicativas. Sempre vêm introduzidas por um pronome relativo. Só para lembrarmos, os pronomes relativos. Quem, que, cujo, qual, onde, lembram-se? Então as minhas adjetivas virá sempre integrada por um pronome relativo. As orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Restritivas é quando restringe no seu espaço a toda a informação que se quer passar. E as explicativas é quando elas adicionam uma informação a mais. Lembram-se, parece muito com o aposto. Explicativas. As explicativas, elas acrescentam, elas somam algo mais, uma informação a mais ao processo. Lembram-se do aposto? É bem parecido. Vejamos. A Lua, que é satélite da Terra, não tem luz própria. O que é aqui que eu posso remover e não vou provocar um dano na oração? A Lua não tem luz própria. Está vendo só? Então, nesse caso, eu posso manter essa oração sem danos ou sem prejuízo sintático ou semântico. Então, esse acréscimo aqui é uma explicação. É uma oração adjetiva explicativa, que é satélite da Terra. Lembra do aposto, não é? Orações subordinadas adverbiais. Como falamos antes, as adverbiais exercem uma função modificadora, ou seja, uma função de advérbio em relação à oração principal. Vamos ver. As orações adverbiais, elas também são integradas por conjunções, como todo o processo de subordinação. Elas sempre modificarão a oração principal como um papel de advérbio. Circunstâncias de causa. Oração subordinada causal. Vamos ver. As principais conjunções dessa oração são porque, como, visto que, já que. Essas são as principais conjunções causais. Exemplo. Como ele errou muito, foi substituído. O que nós temos aqui? Como ele errou muito, é a minha oração adverbial, foi substituído. É a minha oração principal. Nas orações adverbiais, acontece e ocorre um pequeno detalhe. Vejam, ela sempre, se ela estiver no início da construção, ela sempre deverá vir separadas por vírgula. Circunstâncias. Nós temos aqui a oração subordinada comparativa.
principais conjunções comparativas, como, que nem, tanto quanto, mais que, menos que. Exemplo, envelhecemos como as árvores fortes envelhecem. Como as árvores fortes envelhecem é a minha subordinada adverbial, adverbial comparativa. Perceberam como esse grupo, a partir do como, exerce uma função modificadora em relação ao que está antes? Essa é uma adverbial comparativa. De condição, essa é uma subordinada condicional. Vamos ver. As principais conjunções são se, caso, desde que, contanto que, a menos que. Exemplo. Caso haja justiça social, haverá paz. Perceberam? Caso haja justiça social, isso aqui é o quê? Transformador em relação à principal, haverá paz. Uma oração subordinada adverbial. Concessão é a outra oração adverbial. É a oração adverbial concessiva. As principais conjunções embora, ainda que, apesar de, se bem que, são as principais conjunções que integram essa oração. Exemplo. Embora a meteorologia previsse bom tempo, choveu a tarde inteira. Repararam? O que é isso? A conjunção embora nos dá uma ideia o quê? De concessão. Que embora a meteorologia previsse bom tempo, é a minha adverbial o quê? Concessiva. Repararam? Ela está no início da oração. Deve ser separada por vírgula. Conformidade. Aqui nós temos uma oração adverbial conformativa. Principais conjunções conformativas, como, conforme, segundo, consoante, são as principais conjunções. Exemplo. O rapaz fez o trabalho conforme o diretor exigiu. A conjunção conforme já denuncia o sentido da oração adverbial. Ela é uma conformativa. Repararam? Quando ela estiver no final, ou estiver depois da principal, não é necessário colocar vírgula. Consequência. Aqui nós temos as orações adverbiais consecutivas. E as principais conjunções dessa oração são tão que, tanto que, tal que. Observemos. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Nós temos aqui o quê? Que o jogo foi suspenso, nós temos a nossa oração adverbial. Ela exercendo a função adverbial em relação à principal. A conjunção está aqui, tanto que. Circunstância de tempo. Nós temos aqui a oração adverbial temporal. Principais conjunções dessa oração. Quando, enquanto, logo que, antes que, assim que, mal, desde que. Vejamos o exemplo. Logo que amanheceu, pegamos a estrada. A minha oração adverbial está aqui. Logo que amanheceu. Isso é o que? Denuncia uma situação, uma condição temporal. E a conjunção está aqui. Logo que. Adverbiais proporcionais. É o outro grupo que vamos ver. As principais conjunções dessa oração são a proporção que, a medida que, quanto mais ou quanto menos, são as principais conjunções da adverbial. Exemplo. Nossos sonhos se desfazem à medida que nos tornamos adultos. À medida que nos tornamos adultos, é a nossa adverbial proporcional. Repararam o seu papel transformador, o seu papel de acréscimo de circunstância em relação à principal. Essa é uma oração adverbial proporcional. Circunstância de finalidade, adverbial final. As principais conjunções dessa oração são
a fim de que, para que, para. Vamos ver o exemplo. Exemplo. A discussão foi suspensa para que a situação não piorasse. Para que a situação não piorasse, nós temos a nossa subordinada adverbial final. Perceberam? A discussão foi suspensa. Com que finalidade? Para que a situação não piorasse. Então nós temos uma oração subordinada adverbial final. De modo nós sabemos que é o aspecto modal, a maneira, o jeito, a forma. Principais conjunções, sem que. Exemplo, entrou na sala sem que percebêssemos. Sem que percebêssemos é a maneira, é o modo, é a circunstância na qual foi anunciado na primeira oração, ou seja, na oração principal. Entrou na sala de que modo? Sem que percebêssemos. Aqui nós temos a adverbial modal. Circunstância de lugar. As principais conjunções dessa oração, onde, aonde, de onde, para onde. Vejamos como funciona no exemplo. Exemplo, moro onde não mora ninguém. Nós temos aqui uma situação o quê? Uma situação de lugar, mas é um processo adverbial. Essas duas, de lugar e modo, elas não constam na normativa da gramática brasileira, as normas da gramática brasileira. Foi acrescentado para sabermos que existe e como funcionam. Orações coordenadas. As orações coordenadas são ações verbais, são processos verbais que se somam de forma sintética ou assindética, se estiverem ligados ou não por conjunções. Vamos ver a sua classificação. Não direi nada. Esta palavra explica tudo. O que nós temos aqui? Um processo coordenado. Por quê? Nós temos aqui o verbo direi e nós temos aqui o verbo explica. São duas ações verbais independentes e essas orações sempre virão separadas por vírgula. Nós temos aqui, no caso, uma assindética, porque ela não possui uma conjunção de ligação. Nós falávamos que ela possui certa independência sintática. Vamos ver se isso é verdade? Sujeito aqui, não direi nada. Sujeito implícito, eu. Não direi nada. Verbo transitivo, dizer. Nada. O que é? Objeto direto. Nós fizemos a análise sintática da primeira oração. Vamos para a segunda. Esta palavra explica tudo. Qual é o sujeito aqui? Esta palavra. Verbo. Explicar. Verbo transitivo. Transitivo direto. Qual é o complemento dele? Tudo. Repararam? Nós fizemos a análise sintática das duas orações. Então, aquela afirmativa anterior de que elas possuem independência sintática está provada. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de adição. Vamos ver. As principais conjunções da oração coordenada aditiva são e, nem, não só, mas também. Exemplo. As pessoas observaram e faziam anotações. Estão vendo? Nós temos aqui a primeira oração. As pessoas observavam. A segunda oração. Faziam anotações. Duas ações verbais. Verbo observar, verbo fazer. Nós temos aqui uma oração coordenada aditiva. Olha a conjunção que integra as duas orações. Repararam? Essa ação verbal está somada à ação proposta na primeira oração. Alternativas. Orações coordenadas alternativas. Vamos ver. Principais conjunções alternativas. Ou, ora, quer, seja. Elas nos passam uma ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Vamos ver o exemplo. Ou você concorda com as imposições ou perde o emprego. Viram? Aqui nós temos a ideia de quê? De alternância. Ou uma coisa ou outra. A conjunção propõe exatamente essa alternância entre as duas ações verbais. Concorda e perde.
As orações coordenadas também podem nos passar uma ideia de oposição, se assim estabelecer a segunda oração. Vejamos. Principais conjunções adversativa: mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Repararam? Essas conjunções já têm sentido nelas mesmas. Então, consequentemente, o que virá depois passa uma ideia contrária ao que foi proposto na oração anterior. Vamos ver o exemplo. A vida é generosa, porém, às vezes torna-se cruel. Repararam? A conjunção porém me passa uma ideia de oposição em relação ao que foi dito antes. A vida é generosa, sim, mas em contrapartida nós temos uma ideia contrária. Essa é uma adversativa. Orações coordenadas conclusivas. Elas nos passam uma ideia de conclusão, finalização de uma ideia proposto na primeira oração. Principais conjunções: portanto, logo, então, por isso, pois, por essa razão, por esse motivo. Sempre o que vier depois dessas conjunções, consequentemente estará nos dando uma ideia de finalização, conclusão do que foi proposto na oração, na primeira oração. Exemplo: possuía qualidades inúmeras, portanto, era merecedor do cargo. Viram? Portanto, era merecedor do cargo. É uma ideia de conclusão, de finalização proposto na oração. Possuía qualidades inúmeras. Viram? Explicativas. Orações coordenadas explicativas. As principais conjunções. Vamos ver. Porque, pois, porquanto, que. Essas são as principais conjunções explicativas, porque elas integram uma explicação em relação ao que foi proposto na oração, na primeira oração. Vamos ver um exemplo. Venha imediatamente, porque sua presença é indispensável. Viram? Porque sua presença é indispensável. Isso é o quê? Uma explicação em relação à primeira oração. Venha imediatamente. Por que motivo? Por que razão? Viram só? Concordância verbal. O que nos diz a regra geral? O verbo sempre concorda com o sujeito a que ele se refere. Até aí, tranquilo, tudo bem. As regras especiais são essas que nós vamos trabalhar. São essas que provocam certas confusões. Vejamos. Pela regra geral, nós temos o quê? Eu cheguei. O verbo vai concordar o quê? Com o sujeito a que ele se refere. Tu chegaste. Chegaste, o verbo está exatamente na pessoa, no tempo do sujeito. O rapaz chegou. O verbo concorda com o termo a que ele se refere, o rapaz. Os rapazes chegaram. Então passa para o plural. Se o núcleo do sujeito está no plural, consequentemente o verbo também vai para o plural. Bom, o que acabamos de ver é a regra geral de concordância verbal. Mas há uma série de exceções, são as chamadas regras especiais. E nós vamos ver a partir de agora, cada uma delas, como funcionam. Casos especiais de concordância verbal, ou seja, as regras especiais. Vamos ver. Sujeito simples. Sujeito formado por palavra coletiva. Sujeito formado por coletivo no singular, que tem que ser, obviamente o verbo vai ficar também no singular. Uma coleção nova chegou à livraria. Uma coleção nova é o sujeito da oração. A palavra coleção é coletivo. O verbo vai concordar com coleção, que é coletivo e está no singular. Observação. Quando o coletivo for acompanhado de um determinante no plural, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vamos ver. Sujeito formado por expressão partitiva, a maioria de, a maior parte de, grande parte de. Quando isso ocorrer, expressão partitiva mais um determinante no plural,
o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vamos ver os exemplos. A maioria dos eleitores não compareceu. A maioria dos eleitores não compareceram. As duas formas estão corretas? Perfeitamente. O primeiro verbo, compareceu no singular, ele está concordando com a partícula, maioria, que está no singular. No segundo caso, compareceram, está concordando com o núcleo do sujeito, eleitores. Então, a maioria compareceu, os eleitores compareceram. Sujeito formado por expressão de quantidade aproximada, perto de, cerca de, mais de. Como é que fica a concordância? Expressão de quantidade aproximada, concorda com o numeral. Lembram-se que nós vimos a relação determinante e determinado. O numeral é determinante do substantivo, que será o núcleo do sujeito. Mas, nesse caso, o verbo vai concordar com o determinante, que é o numeral. Cerca de 10 carros foram vendidos. O numeral aqui é 10. Consequentemente, o verbo vai concordar com ele. Mais de um jogador